Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o David e eu estou aqui para iniciar uma série de aulas com vocês sobre programação orientada a objetos, também conhecida como PO. Bom, no decorrer dessas aulas eu estarei utilizando do programa Eclipse, que é um software que trabalha juntamente da linguagem Java. Por acaso vocês tenham alguma dúvida sobre o programa, pode procurar tutoriais por aí sobre como instalá-lo, configurá-lo, ou mesmo sobre um básico do Java. Eu digo isso porque aqui nestas aulas nós seremos um pouco mais diretos sobre alguns tópicos principais da orientação a objetos. Bom, iniciamos sobre o que é a programação orientada a objetos. E ele é um paradigma da programação que organiza o código em torno de objetos, que representam entidades do mundo real e possuem características que chamamos de atributos e comportamentos que chamamos de métodos. Sendo assim, trata-se de uns paradigmas mais populares e amplamente utilizados na indústria de desenvolvimento de software. Bom, na programação orientada a objetos, um objeto é uma instância de uma classe, sendo que uma classe é uma estrutura que define as propriedades e comportamento que um objeto pode ter. Por exemplo, aqui eu já vou estar com os programas completos, para ser mais direto. Mas, por exemplo, imagine essa classe chamada carro, que nós temos aqui. Essa classe pode ter atributos como cor, modelo e velocidade, e métodos como acelerar, frear e acender o farol, ou tocar uma música, por exemplo. Bem, assim, os objetos criados a partir dessa classe são instâncias individuais de carros, com valores específicos para seus atributos, que vocês estarão preenchendo aí com seus dados respectivos. E tudo isso pode ser definido por 4 pilares principais, sendo eles herança, encapsulamento, abstração e polimorfismo, que explicaremos com mais detalhes nos próximos vídeos. Bom, o que são classes de objetos? Imagine que você comprou um carro recentemente e decide modelar esse carro usando programação orientada a objetos. O seu carro tem características que você pode estar procurando, como um motor 2.0 híbrido, um azul escuro, 4 portas e câmbio automático. Eles também possuem comportamentos, que provavelmente foram motivos de sua compra, que são todos estes aqui: acelerar, frear, buzinar, acender farol. E, bem, digamos que o carro é um novo objeto, onde suas características são seus atributos e dados atrelados ao objeto, e seus comportamentos são ações ou métodos. Seu carro é um objeto seu, mas na loja onde você comprou existem vários outros, muito similares, com 4 portas, volante, entre outras partes. Observe que, apesar do seu carro ser único, podem existir outros com exatamente os mesmos atributos ou parecidos, ou mesmo totalmente diferentes, mas que ainda são considerados carros. Podemos dizer então que seu objeto pode ser classificado, isto é, seu objeto pertence a uma classe, como um carro, e que seu carro nada mais é que uma instância dessa classe chamada carro. Você pode ter diversos. Assim, abstraindo um pouco a analogia, uma classe é um conjunto de características e comportamentos que definem um conjunto de objetos pertencentes a essa classe. Repare que a classe em si é um conceito abstrato, como um molde, que se torna concreto a partir do momento que nós criamos os objetos. Chamamos essa criação de instanciação de classe, como se estivéssemos usando esse molde, que é a classe, para criar um objeto. As classes na orientação a objetos funcionam como um molde para os objetos, e os objetos são criados a partir de uma classe, e muitos deles podem ser feitos da mesma classe. Bom pessoal, antes de começar a falar dos pilares de PO, é importante passar a informação do que são os construtores antes para melhor entendimento. Um construtor em Java é um bloco de código especial dentro de uma classe, designado para inicializar novos objetos. Caracteriza-se por ter o mesmo nome da classe e por não especificar um tipo de retorno, nem mesmo void. Os construtores são chamados automaticamente quando um novo objeto é criado, facilitando a configuração inicial do objeto com valores específicos ou a execução de qualquer rotina preparativa necessária. Bom, falando sobre síntese e características, a síntese de construtor é semelhante à de um método comum, mas sem tipo de retorno. Nós temos aqui de exemplo no nosso programinha já que esse daqui é um método construtor da classe carrinho que a gente está fazendo. No caso desse daqui já é um construtor parametrizado, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Mas vocês podem estar vendo aqui que ele tem o public da classe sem o método de retorno, mesmo void. E aqui são todos os seus dados específicos para
construir a classe, né, as suas inicializações necessárias, que caso você fosse rodar, né, ou criar uns novos objetos, eles já teriam todos os seus parâmetros diretamente, entendeu? Bom, dando seguimento às características principais de um método construtor, é o nome, que deve coincidir exatamente com o nome da classe. Como vocês podem estar vendo, carro são idênticos. Bom, o retorno não possui nenhum. Acesso pode ter qualquer modificador de acesso, seja public, private ou protect, etc. E assim na sua visibilidade. Bom, existem os tipos de construtores que eu vou explicar agora. O construtor padrão, se é uma classe, não possui construtores especialmente definidos. O Java fornece um construtor padrão sem argumentos, que não faz nada além de chamar o construtor. Esse aqui, ó, meus amigos, é o argumento, tá? E, bom, o construtor parametrizado permite que o desenvolvedor especifique um ou mais parâmetros, possibilitando a inicialização de objetos em diferentes estados. Um exemplo prático aqui que nós vamos ter, não vamos utilizar aqui desse do carro, mas sim o do livro, que está aqui nessa classe aqui que eu já criei. Bom, aqui nós temos o método construtor padrão. Você vê, não tem nenhum argumento, não tem nada, é apenas o método com as suas características. E aqui, já um construtor parametrizado, nós temos todos os seus argumentos, já com os devidos encaixes, né, para dados. O que vocês podem estar vendo assim, facilita a inicialização, garantindo que cada objeto seja criado com as informações essenciais. Mas, já concluindo, os construtores são essenciais na programação orientada a objetos por várias ações. A inicialização segura garante que mantém todos os objetos de uma classe sejam inicializados em um estado consistente. Flexibilidade. A sobrecarga de construtores permite a inicialização de objetos de várias formas. O encapsulamento, que contribui para o encapsulamento, permite a inicialização de atributos privados. Bom, os construtores são uma ferramenta poderosa em Java, oferecendo aos desenvolvedores controle preciso sobre como os objetos são inicializados, garantindo que estejam sempre em um estado válido. Ao compreender e utilizar efetivamente os construtores, é possível escrever código mais limpo, seguro e reutilizável. Bom, agora sim, nós vamos poder estar iniciando sobre os 4 pilares de PO, mas eu já vou dar o encerramento dessa aula. Foi um prazer e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.